Olá, mentes conectadas com o mundo das ideias. Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Perseguindo a Aletheia. Meu nome é Edna Mota e a minha intenção com esse canal é aproximar você do mundo da filosofia. O vídeo de hoje é um diálogo urgente sobre o que vem acontecendo no Brasil. O nosso objeto de estudo é o bolsonarismo e nós iremos tratar aqui o porquê esse movimento é uma teoria da conspiração. Não dá para fingir que o cenário não é assustador. Ele é catastrófico. Tudo que vem acontecendo tem causado impactos diretos na vida de todos os cidadãos e preocupação para as autoridades. O bolsonarismo vem alterando a estrutura moral da nossa sociedade nos últimos anos, pois as pessoas estão adoecendo por esse bombardeio de postagens que se mostra muito potente e muito rápido. Todo esse ódio e episódios de surtos coletivo parecem até algo sem explicação. Porém, quando lançado o olhar da filosofia, que a gente começa a investigar e puxar esse fiozinho, vai desatando os nozinhos e vendo que tem muito caroço nesse angu. O que parece ser fruto da loucura, na verdade, é uma coisa muito antinatural, pois os sinais comprovam que esse movimento foi pensado estrategicamente. Se trata do maior e mais violento movimento de manipulação de massa que já ocorreu no Brasil. Isso ocorre pela praticidade que o mundo digital oferece nos dias de hoje. E esse projeto de dominação ainda tem muitos simpatizantes, pois eles utilizam de uma linguagem que choca, que causa impacto e ao mesmo tempo também aterroriza. E também tem aqueles que acabaram aderindo ao movimento simplesmente pela lei da atração, porque se identificam 100% com os valores perversos que são disseminados. Também há aqueles que aderiram ao movimento por pura inocência, porque têm dificuldade de identificar fatos falsos dos fatos reais. E é justamente essa estratégia de neuromarketing que é capaz de provocar sentimentos e mexer com a emoção das pessoas, faz com que elas se distanciem do uso da lógica e da razão, o que deixa o terreno livre para a ocupação bolsonarista. E foi se valendo dessa vulnerabilidade do público da internet que o bolsonarismo se construiu como uma conspiração. Eles estão 100% alinhados com as estratégias da conspiração americana QAnon. Agora vamos analisar o que o The Washington Post escreveu sobre a conspiração QAnon. Existe uma cabala mundial de pedófilos que adoram Satanás e governam o mundo. Essencialmente, eles controlam tudo. Controlam os políticos, controlam a mídia, controlam Hollywood e encobrem sua existência. Eles teriam continuado a governar o mundo se não fosse a eleição do presidente Donald Trump, que foi eleito para acabar com a cabala e cujas lutas nos bastidores estão sendo reveladas porque a tempestade é um evento antecipado no qual milhares de pessoas, membros da cabala, serão presos, possivelmente enviados para a prisão da Baía de Guantánamo ou enfrentarão tribunais militares e os militares dos Estados Unidos assumirão brutalmente o país. O resultado será a salvação e uma utopia na Terra. É desconcertante, com todo acesso à informação que a gente tem hoje, ter que ler uma coisa dessa. E não para por aí. Eles alegam que essa cabala secreta é composta essencialmente por comunistas, e são eles que comandam o esquema de tráfico sexual infantil. E também há algumas concepções mítico-religiosas, pois eles conseguiram muitos membros evangélicos e também um pessoal gratiluz, pois é parte do enredo criar esse sentimento de comunidade, de pertencimento a algum grupo, gerando assim também uma dependência emocional. Os adeptos da conspiração QAnon também desacreditam nas urnas eletrônicas e trabalham com veemência para o enfraquecimento da democracia. Eles também desacreditam nas vacinas. E tudo isso que eu estou falando pode ser certificado facilmente na internet, pois eles utilizam até uma hashtag própria. E essa hashtag representa o lema "Onde for um, vamos todos nós". E também através dessa hashtag, você pode se certificar do teor das postagens dos membros dessa seita. Eles utilizam as redes para disseminar notícias falsas, discurso de ódio, com teor misógino, racista, militarista, elitista e também flertando diretamente com o nazismo. Isso pode ser certificado pela estética que eles usam, porque ela é bem óbvia. A teoria QAnon foi classificada pelos especialistas
como infundada, culto enlouquecido sem evidências, ou seja, fruto de mero devaneio. E o que o bolsonarismo tem a ver com o QAnon? Absolutamente tudo, no sentido de que eles copiaram o case de sucesso americano, pois eles seguem o mesmo método, ou seja, traçam o mesmo caminho, seguem os mesmos padrões, os mesmos arquétipos. Agora eu quero convidar vocês para compararem os fatos junto comigo. Inclusive, se tiver alguma coisa que eu esqueci, que eu deixei passar, deixe aqui nos comentários, por gentileza. A primeira delas é facilmente identificada. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui, vocês vão perceber que está tudo acontecendo debaixo dos nossos narizes. Se trata dos ataques à mídia, pois o Trump e o Bolsonaro têm isso em comum. Eles atacam a imprensa, eles atacam todos os veículos de comunicação que noticia a verdade sobre eles, pois com essa atitude eles vão espreitando cada vez mais o círculo do mundinho paralelo deles. Ou seja, essa narrativa não é uma mera narrativa, ela é uma estratégia para que os adeptos desacreditem das fontes de informação que são sólidas. Outro ponto é a dominação do público evangélico. A gente viu aquele absurdo que a Damares Alves cometeu, fazendo aquela denúncia falsa, abjeta, sobre tráfico de crianças. É algo que eu não tenho nem estrutura para estar repetindo aqui. Mas o fato é que, além dessa mulher usar o seu cargo de poder para disseminar notícia falsa, aquilo não é mera loucura da cabeça dela, pois está 100% alinhado com o QAnon. Pois lembra que eles falam que tem uma cabala secreta de pedófilos e que comete tráfico de crianças? Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é a Marcha dos 300. Vocês lembram em 2020 aquele movimento dos supremacistas brancos, liderado pela Sarah Winter? A Sarah Inverno está chegando. Gente, sem falar que é uma ironia falar em supremacismo branco no Brasil. O que é isso? Mas vamos nos recompor e ir adiante. Isso ocorreu em maio de 2020. Empunhando tochas, ao som de uma música de terror, eles gritavam: "Viemos cobrar o STF, não vamos nos calar." Eles também gritavam: "Careca togado, Alexandre descarado." Em 2020, como isso soa familiar, e o mais irônico dessa história não é uma performance neonazista de supremacistas brancos com a ausência de brancos. Sabe o que é mais engraçado? É que ela é uma cópia barata, ou pro Ctrl-C, Ctrl-V, do protesto de extrema-direita que aconteceu em 2017 nos Estados Unidos. Essa marcha abjeta ocorreu em Charlottesville, nos Estados Unidos, e era um protesto contra negros, judeus, gays e imigrantes. E centenas de homens e mulheres gritavam: "Sou nazista sim", como se isso fosse motivo de orgulho. E, gente, esse conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês, boa parte dele é fruto de uma pesquisa que eu fiz lá em julho. Então eu tive que incorporar vários fatos novos. E acabou ocorrendo, depois disso, eleição e todas essas paralisações e essas manifestações que a gente está vendo por aí. E no meio de tudo isso, dessas manifestações, ocorreu em São Miguel do Oeste uma saudação nazista coletiva. Depois ocorreu que o Ministério Público não considerou como manifestação nazista, porque disseram que eles alegaram que estariam emanando boas energias, estaria ali num ritual meio gratiluz. Não sei o que aconteceu, mas eu vejo como passação de pano. A gente não deve deixar esse tipo de coisa passar. E o embaixador da Alemanha se pronunciou quanto a isso. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele. Teve mais algumas manifestações dele, mas tudo foi nesse sentido. Ou seja, o embaixador da Alemanha, bem como toda a Alemanha, acha isso reprovável, mas parece que o Brasil encontrou um lugarzinho especial no submundo para tudo isso. E com relação a São Miguel do Oeste, eu sou do oeste de Santa Catarina. Fazem 5 anos que eu me mudei para o Vale do Itajaí, mas morei a minha vida toda em Santa Catarina. Tenho propriedade para falar que nesse estado não é por acaso. Aqui sempre teve simpatizantes com o nazismo escancaradamente. E automaticamente nos leva ao próximo tópico, que são as manifestações antidemocráticas, golpistas que vêm ocorrendo. A gente vê que isso daí
é 100% fruto do capitalismo. Desde o início da campanha do Bolsonaro teve muito impulsionamento. Foi realmente uma reprodução maciça de fake news. Uma máquina movida em torno disso, e a gente sabe que nada é de graça. O que alimenta qualquer tipo de máquina, e principalmente na internet e fora dela? O capitalismo. É o dinheiro de empresários que estão muito tempo apoiando esse governo, porque a gente está vendo esse surto coletivo, essa vergonha coletiva, mas a gente sabe que é um surto antinatural, que foi uma coisa planejada, que não é fruto de mera indignação incomum. Só que a gente acaba rindo tanto que esquece do detalhe que é outro Ctrl+C, Ctrl+V da conspiração QAnon. Os eleitores soldadinhos do Trump também manifestaram contra a vitória do Biden. Não é por acaso. Essa frase não é por acaso. Só faz sentido para mim nesse contexto. Nas capitais da Pensilvânia e do Michigan, eles alegaram fraude eleitoral, também atacaram a mídia e eles gritavam: "Não acabou". E agora vamos discorrer um pouquinho sobre os fatos do plágio ou cópia carinhosa? Pois então, o presidente Trump contestou a vitória, ficou dias em silêncio, fez birra igual criancinha. E seguindo a mesma linha, o Bolsonaro só não contestou a vitória publicamente porque ele está realmente 100% em maus lençóis, mas implicitamente ele fez isso, pois ele não conteve, ele não usou do lugar de poder dele com os seus eleitores, do respeito que ele tem diante dos seus eleitores, para falar para eles pararem com isso, que era uma bobagem, que isso era antidemocrático. Ou seja, ele não teve postura de presidente. Ele falou que a indignação deles era compreensível. Ou seja, ele abriu margem para todo esse horror que está acontecendo. E não só isso. A gente sabe que tem muitos empresários que estão ali desde o início. Agora está surgindo, o STF está investigando, vai ter muita condenação ainda. Para o Bolsonaro, para a família do Bolsonaro, para os empresários que estão envolvidos, vai ser aquela festa. Eu vou até comprar uma champanhe para comemorar, para quando toda essa gente for para a cadeia, porque essa gente conspiracionista, golpista, colocou o Brasil no pior cenário possível. E agora tem saído notícias do financiamento forte que está ocorrendo, pois tem materiais no país inteiro 100% padronizados, e isso é mais uma evidência. Só que nos Estados Unidos teve ainda a invasão do Capitólio. E esse fato me faz temer um pouquinho o futuro. Em 6 de janeiro de 2021, houve a invasão do Capitólio. Vocês lembram daquele grupo e do xamã tão patético quanto os bolsonaristas nas manifestações? Isso tem em comum, é um ponto de convergência. O nome dele é Jacob Chansley e ele é seguidor do QAnon. Seguidor do QAnon, gente. Aos 19 anos, ele estava no exército e ele foi diagnosticado com transtornos mentais. Porém, o exército americano escondeu o diagnóstico dele. O Jacob foi condenado a 3 anos de prisão. Mas como bom conspiracionista que ele continua disseminando as teorias conspiratórias do QAnon nas mídias de extrema-direita dos Estados Unidos. A organização de pesquisa Ipsos Mori aponta que em 2021, 17% dos americanos acreditavam na conspiração. Em 2022, o número caiu para 7%. Mas mesmo assim, ainda são 22 milhões de americanos que ainda acreditam no QAnon. Foi identificado um ponto positivo aí. Se em um ano caiu em 10% o número dos adeptos do QAnon, é uma prova que tem salvação para quem ainda está na conspiração bolsonarista. Talvez a essa altura do vídeo você caiu na dúvida de pensar o que o Trump tem a ver com o QAnon. Pois então, a comissão independente do próprio Congresso dos Estados Unidos concluiu que a invasão do Capitólio foi uma conspiração metódica, organizada e liderada pelo ex-presidente Trump, para impedir a transferência pacífica do poder. Nesse movimento todo, muitas pessoas foram presas e 5 pessoas foram mortas. E essas mortes estão na conta do Donald Trump. Ele, inclusive, está respondendo o processo pela invasão do Capitólio, bem como pela disseminação de fake news e várias outras atrocidades e crimes contra a população. E isso, ele e o Bolsonaro também têm em comum. É incrível como Ctrl+C, Ctrl+V é evidente tanto nas manifestações dos Estados Unidos como nas manifestações bolsonaristas, que são
atos golpistas, eles estavam pedindo intervenção militar, que é exatamente o que o QAnon prega na sua teoria conspiratória, que os militares vão tomar o poder e que vai ter o dia da tempestade, o dia da grande redenção. Talvez haja um arrebatamento. Também nos últimos dias correu na Argentina a notícia falsa, uma live onde o Fernando Serimedo noticiou na página dele La Derecha que teria ocorrido fraude nas urnas do Brasil. E o que essa pessoa tem a ver com Jair Bolsonaro? Ele é amigo há mais de 10 anos do Carlos Bolsonaro, também trabalhou na campanha do Bolsonaro e é um especialista em propaganda e tecnologia. Ou seja, mais um fato aí, que os interesses capitalistas, os interesses da classe dominante estão 100% alinhados com o que é propagado na conspiração bolsonarista. Agora vamos a um outro fato, que foi aquela operação da Polícia Federal no dia das eleições. Vou até ler aqui para vocês. As ações que dificultam o transporte de eleitores no domingo, dia 30, em rodovias brasileiras, foram planejadas pelo núcleo da campanha da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Desde a noite do dia 19 de outubro, a equipe do presidente, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, se reuniu no Palácio da Alvorada, em Brasília, para tomar as decisões que achavam fundamentais para garantir a vitória do governo no segundo turno. Essa questão que eu acabei de mencionar, eu não tenho nenhum fato que ocorreu nos Estados Unidos que esteja lado a lado com isso. Se vocês souberem de alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Porém, o QAnon ganhou vários adeptos dentro do exército. E assim ocorreu com o bolsonarismo. Só que, se tratando do bolsonarismo, agora como a gente está falando do Brasil, tem outras questões que são muito mais preocupantes que eu vou estar mencionando aqui para vocês. Eu aconselho que vocês pesquisem bastante sobre o QAnon, porque assim vocês vão poder estar conscientizando os familiares de vocês, quem ainda vale a pena ser pego pela mão e resgatado. Mas tem bastante material, bastante documentário produzido pela BBC, bastante notícias sólidas mostrando quanto esse fator é preocupante e coloca a democracia em risco. E um vídeo muito bom que eu vi sobre o QAnon foi do Gregório do Vivier no programa Greg News. Eu aconselho que você assista esse vídeo porque ele está muito bom e muito esclarecedor. Lembram que eu falei que esses fatos, quando analisados pela ótica da filosofia, à luz da filosofia política e da história, acabam por ficarem mais compreensíveis? Fazer sentido não faz, né, gente? Porque é uma coisa horrível, desumana. Pois então, tudo se trata de dominação, de jogo de poder, de dominação capitalista. E o restante é narrativa. Esse livro da filósofa Hannah Arendt explica muita coisa. Eu não estarei fazendo um resumo para vocês, porque o intuito do vídeo não é esse, mas eu encontrei aqui alguns pontos que convergem exatamente e claramente com o que a gente está passando agora. Um fator que a Hannah aponta que foi fundamental para a dominação totalitarista foi a propaganda totalitária. Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ter duas faces da mesma moeda. Isso, porém, só é verdadeiro em parte. Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, substitui a propaganda pela doutrinação e emprega a violência não mais para assustar o povo, mas para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e suas mentiras utilitárias. Parece que é uma coisa que a gente nem viu, não é mesmo? Isso mostra o cenário de violência que foi instaurado cada vez mais no governo Bolsonaro e que a gente se livrou, porque foi uma vitória essa eleição, foi uma vitória da democracia, foi uma vitória do povo que finalmente vai novamente conhecer o que é viver em paz, né? Sem ter as suas estruturas abaladas, sem estar vivendo um terror doméstico. Outros fatos que ela traz aqui é que o projeto totalitarismo só é possível com a polícia totalitária. E a gente viu que teve ajuda da polícia para adiar as eleições. A polícia, boa parte, parece estar compactuando com essas manifestações, agora que as coisas realmente estão ficando feias, que eles estão dando uma desertada, mas teve apoio, teve passação de pano, a gente sabe disso. Outra questão que ela trata aqui foi a união da elite com a ralé.
todos pelo mesmo ideal. A elite e o povo lutando juntos. Claro que temporário, né? Depois que o regime totalitário é instaurado, todo mundo solta a mão de todo mundo, na verdade só vai ficar o povo ali prejudicado, e a elite, que é a classe dominante, vai dominar, sem se preocupar. Um acontecimento muito semelhante do que a gente está vendo aqui no Brasil e que foi fundamental para que pudesse levar adiante o antissemitismo foi o boicote dos comércios. A Alemanha nazista fez esse boicote com os judeus, para que eles ficassem cada vez mais enfraquecidos e deixassem de compor o círculo da economia, para que eles ficassem realmente em situação de vulnerabilidade social. E é exatamente o que está acontecendo com os boicotes às listas que a gente está vendo aos comércios petistas. E essa é uma estratégia muito antiga de dominação, que inclusive é muito tratada no livro O Príncipe do Maquiavel. E outros pilares do totalitarismo são a mentira e o terror. E também são os pilares do bolsonarismo. Nesse sentido, a mentira é fundamental para o Estado totalitário, pois ela vai limitando e silenciando quem tem a intenção e a vontade de trazer a verdade. E esses dois pilares são os que se apresentam de uma forma mais explícita, mais evidente, porque a gente sabe que a conspiração bolsonarista foi criada realmente para a dominação, para a perpetuação do poder, e agora a gente sabe tudo que está por trás, porque quando se recorre à história, tudo fica mais evidente. E se você quer mergulhar a fundo na fonte do conhecimento e entender mais o que está acontecendo, eu aconselho que você leia esse livro aqui, do Andrés Bruzoni, ele que é doutor em filosofia, e o livro é Cyberpopulismo. E aqui no livro, ele aponta para a importância da mentira no projeto de dominação cyberpopulista. A mentira na política tem como objetivo destruir o mundo comum verdadeiro e substituí-lo por visões fragmentadas que atendem interesses de quem opera a substituição. Até o final turbulento de seu mandato, o presidente norte-americano Donald Trump tinha disseminado em público ou em redes sociais não menos que 30.573 mentiras, ou informações erradas, segundo um levantamento feito pelo jornal The Washington Post. E uma coisa que eu achei muito evidente no meio de tudo isso, assim que eu li sobre o QAnon, é essa narrativa. Porque a principal narrativa do populismo é que há o povo puro e a elite corrupta. Exatamente como o QAnon, como o bolsonarismo, como tudo isso que está acontecendo. Eles estão realmente empenhados em reproduzir os horrores que já aconteceram na nossa história, simplesmente para se manter no poder. O intuito desse vídeo foi mostrar como o bolsonarismo se construiu como uma teoria da conspiração. Então eu acabei não adentrando nos detalhes dessa lavagem cerebral, dessa distorção de mundo que as pessoas desenvolveram. Eles utilizaram de estratégias militares para estar fazendo essa lavagem cerebral, essa lobotomia nas pessoas. É realmente algo muito cruel para um governo fazer, simplesmente para se manter no poder. Mas eu boto muita fé no futuro, porque a democracia venceu. Isso vai passar. Só que a gente tem que ficar com os olhos bem abertos, porque o que a gente viu foi um show de horrores e a gente tem que saber identificar o inimigo e a artilharia que ele usa. Não só o nome, mas a artilharia, porque eu acredito que o bolsonarismo não vai acabar por aqui, porque, como a gente sabe, a história é cíclica, o jogo de poder sempre vai existir, e enquanto o capitalismo tiver interesses, vai lutar por eles com todas as armas, e a gente tem que se manter com os olhos bem abertos para não cair novamente na mão de um governo tirano. Porque se tem uma coisa que o totalitarismo é apartidário. Ele pode ser de direita e pode ser de esquerda. Eu nem mencionei para vocês que o Perseguindo a Aletheia é um projeto que já está há mais de um ano no papel, inclusive com esse nome, Perseguindo a Aletheia. Eu ainda vou trazer nos próximos vídeos sobre o significado desse nome, mas já adianto para vocês que aletheia é verdade em grego, e como essa palavra sagrada tem sido usada em vão. A gente está vendo, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Só que a gente pode substituir ali naquele contexto por mentira. Desconfie de quem tenta colocar verdades absolutas para vocês. Tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo, se certifique, dá um Google. É assim que a gente combate a desinformação e a mentira. E esse foi o vídeo de hoje. Foi um prazer estar gravando aqui para vocês, porque o assunto é de utilidade pública, é muito importante. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido esclarecimento. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, se quiser, deixe o seu dislike. Compartilhe esse vídeo.
se inscreva no canal, que essa é uma forma de você estar fomentando o meu trabalho aqui, para que a gente possa combater a desinformação e esse horror que a gente está vivendo hoje. E nada melhor do que uma imersão no mundo das ideias, à luz da filosofia, para combater o obscurantismo. Um beijo no cérebro de vocês e lembrem-se que pensar é de graça.